Olá pessoal, vamos iniciar a segunda parte do módulo 1 da disciplina Introdução à Educação à Distância do curso de especialização em Educação Ambiental Interdisciplinar. Nesta parte vamos falar sobre os conceitos da educação à distância, um pouco da sua história, a legislação que contempla a modalidade e também sobre a Universidade Aberta do Brasil. As ideias iniciais da EAD é que ela possibilita uma grande variedade de cursos, com menor número de barreiras, sobretudo as barreiras ligadas a tempo, a local, que também alcançam o maior número de pessoas. Há uma flexibilidade no tempo, no espaço geográfico, na assistência aos alunos, que determinam o seu ritmo de aprendizagem mais adequado, a partir de diferentes combinações desses componentes da EAD. Há uma eficácia na aprendizagem, porque o aluno ele percebe que ele é o sujeito principal dessa sua aprendizagem. E também há uma possibilidade de formação permanente em função da grande variedade de cursos que são disponibilizados nessa modalidade. Vamos estabelecer alguns conceitos da EAD. O primeiro deles, estabelecido por Moore e Kizler, que são dois renomados pesquisadores na área, eles dizem que a educação à distância é um aprendizado que ocorre normalmente em um local diferente do ensino, exigindo técnicas especiais de criação da instrução e do curso, com comunicação por meio de várias tecnologias e disposições administrativas especiais. Ou seja, existem algumas palavras-chave, onde o aprendizado que ocorre em um local diferente do ensino exige técnicas especiais de criação e instrução e, sobretudo, a comunicação por meio de várias tecnologias especiais. Um outro conceito, de Morin, ele estabelece que a educação à distância define um processo de ensino-aprendizagem em que professores e alunos não estão normalmente juntos, mas podem estar interligados por tecnologia das mais variadas. Vamos falar um pouquinho de Morin mais à frente. E, claro, que existe uma definição legal, em cima de um decreto do governo federal, de 25 de março de 2017, esse decreto substituiu um anterior, onde diz que considera-se a educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. E aí tem com pessoal qualificado, política de acesso, acompanhamento e avaliação, ou seja, amarra bem a definição legal do conceito de EAD. E aí, existe uma diferença entre ensino à distância e educação à distância. O ensino ele dá mais ênfase ao papel do professor em ensinar. Já a educação ela é mais abrangente, ela tem os seus atores, professor, estudante, tutor, tecnologia. A história da EAD pode ser contada a partir das suas gerações, sendo a primeira geração inteiramente baseada no estudo e correspondência. E aí a gente observa que o primeiro curso, em 1880, no século XIX, lá em Nova York, já oferecia inclusive educação superior. Em 1930, quase 40 universidades americanas ofereciam um curso de correspondência com quase 2 milhões de alunos matriculados por ano. No Brasil, no início do século XX, vários anúncios de jornais ofereciam um curso de datilografia por correspondência. E aí tem dois institutos que são considerados marcos na educação à distância do Brasil, o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que promoviam uma série de cursos técnicos à distância. A segunda geração ela já é marcada pelo uso intenso de rádio e televisão. O rádio em 1921, uma universidade também americana de Salt Lake, e em 1925 a Universidade de Iowa também já ofertando cursos à distância a partir das ondas do rádio. Em 1934, a Iowa já oferecia os primeiros cursos pela TV. No Brasil, houve o início da difusão do curso a partir da Rádio Sociedade, do Rio de Janeiro. E o serviço público da educação pelo rádio começou em 1936. Em 1941, em 1943 e 1946, a gente teve algumas iniciativas aí do Instituto Universal Brasileiro, da Igreja Adventista e do SENAC. Em 1970, a TV Cultura de São Paulo e a TVE do Maranhão começam também a ter seus primeiros cursos utilizando a televisão como meio de difusão. Ainda nessa segunda geração, na década de 80, começaram os telecursos de primeiro e segundo grau na TV, que alcançou realmente um grande número de pessoas. O programa TV Escola do MEC, e também em 1996 foi criada a Secretaria de Educação à Distância no MEC para fomentar as políticas públicas de educação à distância, fomentar e regular.
A terceira geração surgem as universidades abertas, né? No final da década de 60 e início da década de 70. Nisso houve uma mudança significativa na organização da educação a partir do uso de tecnologias e recursos humanos, novas técnicas de instrução e teorização da modalidade de ensino, grandes teorias, as principais teorias surgiram nessa época, né? Houve também uma redução de custos para o aluno, foi criado também a Universidade Aberta no Reino Unido, e em 2005 foi criada a Universidade Aberta do Brasil, com os primeiros cursos e polos ofertados pelas instituições federais de ensino superior. E também a UAB se caracteriza não apenas por formação em nível de graduação, mas outros níveis de pós-graduação e também com o fomento à pesquisa. Nós vamos falar de Universidade Aberta logo mais. E aí chegamos na quarta geração, que ela é baseada na teleconferência, e o que aconteceu foi que despertou o interesse maior de instituições e professores, que até então não tinham essa vontade de trabalhar na EAD, e a partir da teleconferência elas passaram, né, a ter esse interesse e vir trabalhar com a modalidade. E a teleconferência se aproxima exatamente da visão tradicional da educação, é uma transmissão de uma aula como no estilo presencial. Nas décadas de 70 e 80 também tinha o uso de audioconferências, tá? E em 1990, com a disseminação do uso de satélite, né, a videoconferência se popularizou. Né? Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação considerou o uso da teleconferência como instrumento na formação de estudantes nos mesmos parâmetros da forma presencial. Tá? E também possibilitou a oferta de pós-graduação na modalidade. E aí surgiram os cursos preparatórios, as redes nacionais, cursos privados, cursos públicos, utilizando esse recurso da teleconferência. E, finalmente, chegamos à quinta geração, que é a geração baseada em computadores e internet. Há um grande desenvolvimento de aplicações, de ambientes virtuais de aprendizagem, mas também há uma alta dependência de tecnologia, de conexões, né, baseado, sobretudo, na utilização de redes de computadores, estação de trabalhos com multimídia. Né? E aí, esse momento possibilitou o novo desenvolvimento de novas ideias a respeito de como organizar a AD. Houve uma estruturação melhor, um planejamento melhor, os cursos passaram a ter um modo de produção mais organizado, um planejamento maior, a qualidade cresceu substancialmente. E aí surgem as comunidades virtuais de aprendizagem, onde são fortalecidas as maneiras, as formas de se comunicar, de colaborar e de cooperar entre os diversos participantes, né, da atividade educativa, e também as fronteiras da construção do conhecimento são ampliadas, a partir que você consegue acessar, por exemplo, bibliotecas remotas, você consegue acessar uma grande variedade de material didático. E aí surgiram diversas formas e combinações, chamadas de blended learning, de como efetivar e interiorizar o ensino com perspectivas construtivistas de aprendizagem e colaboração. Então, valorizando muito essa aprendizagem colaborativa. Há uma convergência entre texto, áudio e vídeo em uma única plataforma de comunicação, a hipermídia, que nós vamos falar posteriormente. E aí, o próximo passo, que já se avizinha e que já é observado, é o uso intenso de redes sociais também no processo educativo. Existem várias iniciativas nesse sentido e, em breve, a gente vai ter isso como um componente a mais, a rede social como um componente a mais no processo de ensino-aprendizagem. Sobre a base legal da EAD no Brasil, nós temos... A principal delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394, né, a EDB, tá, que você pode acessar a partir desse link aí, que ela dá as linhas gerais da educação, não apenas a educação à distância, claro, toda a educação no país, em todos os níveis. Tá? Mas existe um decreto específico, o decreto 9057 de 2017, que ele regulamenta o artigo 80 da LDB, que é o artigo que faz referência à educação à distância. Tá? E essa legislação toda foi atualizada e vocês podem acessar a partir desse link aí, é um site do MEC, que ele aponta essas legislações específicas da EAD no Brasil. Bom, e aí chegamos à Universidade Aberta do Brasil, tá? Que é um sistema integrado por diversas universidades públicas que oferece cursos de nível superior e pós-graduação para as camadas da população que teriam dificuldades no acesso à formação universitária. E aí ela usa a UAB essencialmente a partir da modalidade à distância. Tá? Esse sistema ele congrega universidades, como foi dito, públicas, estaduais, federais,
E ele foi criado para o desenvolvimento da modalidade da educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no Brasil. Então, foi realmente um marco na EAD no Brasil, a criação da UAB. A partir dela, por exemplo, a gente está ofertando esse nosso curso aqui agora. A UAB, ela deu realmente um grande incentivo à modalidade, ela apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior, que são respaldadas também nas tecnologias de informação e comunicação. Ela promove a articulação, a interação e a efetivação de todas as iniciativas que estimulam a parceria dos 3 níveis governamentais com as universidades públicas e demais organizações interessadas. E assim como viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação na forma de consórcios. Por exemplo, é muito comum instituições promoverem consórcios para ofertarem cursos na modalidade à distância, baseado na plataforma, no sistema da Universidade Aberta do Brasil. Tá? Complementando essa parte conceitual da EAD e também sobre a parte de legislação e informações gerais, a gente sugere a visita ao site do professor José Manuel Moran, que nós falamos dele na parte conceitual. Ele é um pesquisador da educação e, sobretudo, da educação à distância. Ele tem muito material interessante, complementar para as nossas leituras. E se a gente precisar de dados sobre a EAD, informações gerais sobre a EAD no Brasil, a gente recomenda que vocês acessem o site da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, nesse link que foi colocado aí. Então, vale a pena esse complemento dessas informações iniciais sobre a EAD. Como atividade final do módulo 1, a gente sugere que vocês acessem e baixem os arquivos disponibilizados e também façam pelo menos 2 postagens no fórum temático do módulo 1. Uma postagem sua, original, no tema que a gente apresentou, e também uma resposta a alguma postagem de algum colega. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo módulo.